proibiu meu namorado de ver o filho dele por conta da mãe da criança. Antes de vocês me julgar, eu vou contar a história. Eles teve um relacionamento de mais de 10 anos. Ela sempre tentou engravidar. Nesses 10 anos, fez vários tratamentos. Eles gastaram mais de 200 mil reais pra poder ter a criança, porque ela tinha um problema que ela não conseguia engravidar. E aí ela engravidou, e por conta de todos esses problemas que eles tiveram, quando a criança tava com 1 ano, os dois se separaram. Ele foi embora de casa, ele deixou tudo pra ela, tudo. E nisso a gente se conheceu. Depois de 1 ano que ele tava separado da mulher, a gente se conheceu. A gente começou a sair, a conversar como amigos. As coisas foram acontecendo até que a gente começou a namorar. Ele me pediu em namoro com 2 meses. Em 5 meses ele me pediu em noivado. Eu nunca tinha namorado na minha vida. Ele é bem mais velho que eu. Ele tem 34 anos. Já eu tenho... Não vou falar a minha idade, mas ele é bem mais velho que eu. E nisso, quando a gente se conheceu, ele tava recomeçando a vida dele. Ele deixou casa, carro, moto, empresa, tudo pra ela. Só ficou com o que ele tinha na conta mesmo. E aí ele tava recomeçando a vida dele. E nesse recomeço, coincidentemente, o meu pai e ele trabalham na mesma área. Meu pai tem uma empresa e ele sempre trabalhou nessa área, só que ele tinha acabado de desfazer da empresa. Ele e o meu pai se deu muito bem e viraram sócios. A empresa foi pra frente, tipo, coisa de 1 mês, a empresa alavancou bem mais. E foi nisso que a gente teve uma conexão surreal, a minha família com ele, enfim. Nos primeiros meses, quando a gente era só namorados, nos 3, 4 primeiros meses, a ex-mulher dele fingiu que estava de boa com a ideia de ser uma namorada. Na cabeça dela, eles eram namorados desde a adolescência. Então, na cabeça dela, eu tenho certeza disso, porque ela já mandou mensagem falando sobre isso. Era só uma namoradinha, daqui a pouco ele ia se cansar de mim e ia voltar com ela, porque ela era o grande amor da vida dele. Quando, na verdade, o grande amor da vida dela era ele. Eles tentaram durante anos ter filho, cresceram juntos, conquistaram as coisas juntos, e tudo bem, eu respeito tudo isso. Nunca me meti em nada, nunca falei nada. Mas ela começou a ser obcecada por mim. Ela começou a ser obcecada por mim, gente. Quando começou ali no 4º mês que a gente tava namorando, firme mesmo, eu morando com os meus pais, ele morando sozinho. Ele se mudou um pouquinho mais pra perto da minha casa, porque a empresa do meu pai era perto da minha casa. Como eles viraram sócios, na época eles não eram sócios, ele só começou a trabalhar pro meu pai mesmo, mas ainda ele teve a ideia de se mudar pra perto da gente. E ele morava, tipo, a 5 minutos da casa dela. Nunca tive ciúmes, nunca me importei. Ele viu o filho dele, obviamente, não comigo. Em 4 meses eu ainda não tinha conhecido o filho dele, porque ela colocou isso como regra, tipo assim, olha, só se realmente for algo muito sério que você apresenta nosso filho pra ela. E eu preferi respeitar. Falei, pra mim tudo bem dessa forma. Ele pegava o filho dele com a ex-sogra dele, não queria ter contato com ela. Ele falou, ó, essa é a minha condições, eu só vou ver o meu filho, eu quero ver o meu filho. Ele paga a pensão, ele faz tudo certinho, pega a criança no dia, no horário, tudo certo. Mas eu quero pegar com a sua mãe, não com você, porque toda vez que ele via ela, era um chororô pedindo pra voltar com ele. E ele tava num relacionamento comigo, ele quis me respeitar nesse quesito. Por 4 meses, ela respeitou, eu respeitei ela, ela me respeitou, todo mundo se respeitou. Até que chegou o dia que ele me pediu em casamento. No 5º mês que a gente tava namorando, ele me pediu em casamento. Viramos noivos e a gente postou um vídeo, uma foto, e ela mandou um textão pra ele dizendo que ele nunca mais ia ver o filho dele. Sim. A gente postou, era mais ou menos 7 horas da noite, quando foi 7h30, ele recebeu o textão. A gente ainda tava no restaurante onde ele me pediu em casamento.
Ele falou, nossa, eu recebi uma mensagem da mãe do meu filho pelo SMS. Aí eu falei, o que que é? Aí ele, depois a gente vê. Aí eu falei, sabe, pressentimento. Eu falei, não, melhor ver, vai que é alguma coisa que aconteceu com a criança. Era um textão, ela falando que ele nunca mais ia pegar a criança, que ele nunca mais ia ver a criança, que o que ele fez com a família dele, ele destruiu a família dele, que ela não aceitava a madrasta pro filho dele. Ela jurava que eu era qualquer namoradinha que daqui a pouco ele ia se cansar e abrir os olhos dele e voltar pra família dele, que ele tava jogando 10 anos no lixo. Enfim, no dia que ele me pediu em casamento. Com toda essa situação, ficou um clima péssimo, óbvio. A gente foi pra casa e ele não respondeu essa mensagem dela, entrou em contato com o advogado, mandou essa mensagem, falou, olha, eu quero regularizar sobre eu ver o meu filho, porque só tava regularizado a pensão. Eu quero regularizar sobre ver o meu filho. Gente, ela conseguiu falar que ele fazia alienação parental, porque a mãe dele já tinha discutido com ela, falando que ela tava impedindo de ver e tal. Aí ela brincou, em uma brincadeira, ela falou, olha que eu pego essa criança, eu sumo com ela, hein, você não me proíbe não. Por conta dessa brincadeira, ela conseguiu ficar com a guarda só pra ela da criança. Esse processo demorou mais ou menos uns 7 meses, a gente já tinha 7 meses, quando começou o verdadeiro inferno. Ela mandando mensagem pra ele todo santo dia, chip diferente, SMS, WhatsApp, gente, tudo que você se imaginar, ela mandava mensagem dizendo, você é um merda, você é um lixo, você não vai crescer na sua vida, você destruiu com a sua família, mandava foto do filho chorando. Tipo, qualquer coisa que o filho fazia, ela mandava foto. Tipo, ele chorava, ela mandava foto e falava, a culpa é sua. Ela levou a criança no hospital, não avisou ele, e aí depois que ela levou, ela mandou foto pra ele, dizendo que a criança tava doente por culpa dele. Depois ele conversou com a mãe dela e descobriu que a criança tava gripada. E ela falou que era culpa dele, ele foi desesperado na casa dela ver a criança, e ela não tava. Eu sei que, tipo, tô 3 anos com ele, ela fez muita coisa, muita coisa. Ela forja as coisas, ela diz que eu que persigo ela cria mensagens fakes, ela posta várias coisas nas redes sociais. Aqui no TikTok tem um monte de vídeo falando mal de mim, indireta com meu nome, dizendo, ela já inventou até que eu sabia que o filho dela tinha alergia a uma pomada e eu comprei essa pomada pra passar no filho dela. E aí voltou da minha casa com alergia. Vocês têm noção? Ela postou nas redes sociais dela. A madrasta do meu filho comprou a pomada de propósito que o meu filho tem alergia. Vocês têm noção? E com tudo isso, eu virei pro meu marido e eu falei, tem um grande detalhe. Eu engravidei. A minha gravidez foi assim, inferno, o inferno. Ela me infernizou, pra vocês terem noção. Ela foi na porta do hospital de consulta do meu pré-natal. Tem noção? Ela estava na porta, só não entrou porque precisava de carteirinha, né? Ela ficou na porta, me olhando de longe, quando eu fui fazer o pré-natal. E toda vez que eu ia, ela tava lá. Tem noção? Ela descobria os dias, os horários que eu ia pras minhas consultas. Só pra me intimidar, só pra ficar olhando de longe. Desejava que o meu filho, entendeu? Que é um menino também. Enfim, nisso eu tomei a decisão que eu falei assim, olha, eu não quero mais isso para minha vida. Se você quiser seguir a sua vida, você segue, mas eu não vou mais viver esse inferno. Ou você regulariza isso, ou sei lá o que a gente faz. E foi quando ele decidiu abrir mão do filho dele. Pelo menos enquanto ele é pequeno. Porque a mãe não deixa. A gente vê ele, a justiça não ajuda e não tem o que a gente fazer. Então, ele parou de lutar.
pelo filho dele, pra ver o filho dele, pegar o filho dele, pela nossa paz.